Agora são 8h09. Espaço aberto para o Instituto Vladimir Herzog. Nós vamos falar hoje sobre a segurança pública nas favelas do Rio de Janeiro e outros temas, obviamente, com Felipe dos Anjos. Ele que é teólogo, pastor, mestre e doutorando em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Desenvolve pesquisas sobre religião, violência e biopolítica. Tudo bem, Felipe? Bom Tudo dia, bem? pastor. Bom dia, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Muito Pastor obrigado pelo bastante convite. jovem, que bacana. Me diga uma coisa, a gente já entrando nessa biopolítica, como é que você analisou, acompanhou aí o discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU, com tantos ataques, né, às comunidades indígenas, dizendo que não tem devastação, não tem queimada não tem devastação, negando tudo. Como é que você analisa? A minha primeira observação assistindo e lendo e tentando compreender esse discurso de ontem foi perceber o quanto que o discurso dele gira em torno de uma lógica muito profundamente religiosa, e talvez isso seja uma das explicações da adesão dos religiosos no Brasil a um discurso do tipo do Bolsonaro. E o que eu quero dizer com um discurso tipicamente religioso, né? É um discurso que o tempo inteiro gira em torno de uma lógica persecutória, tem sempre um inimigo ficcional, tem sempre muitos fantasmas no discurso, né? Um discurso pouco pautado em realidades, em uma construção histórica que possa ser investigada, que possa ser aprofundada. Não, é um discurso mesmo com um espírito de perseguição, um espírito de revanchismo, uma lógica muito de fantasma, e aí no meio disso tudo tem sempre um acesso a alguma ideologia, alguma ideia de controle sobre corpo, sobre sexualidade, gênero, lógicas como essa esquerda que quer tirar a pureza das nossas crianças. Então essa ideia da pureza, da inocência da criança, da família, citação de versículo bíblico do Evangelho de João. Então assim, é um discurso que funciona o tempo inteiro, fazendo o que a gente chama de acesso a imaginações e a imagens religiosas, e talvez isso explique a vinculação afetiva da comunidade religiosa no Brasil de forma mais hegemônica, né? Os evangélicos, de forma muito hegemônica, apoiam o Bolsonaro, e um setor mais conservador do catolicismo brasileiro também. Talvez isso explica por que hoje uma das bases fortes do Bolsonaro sejam as comunidades religiosas, porque o discurso dele funciona assim, funciona de forma mítica, funciona de forma religiosa, de certa forma governando essa imaginação transcendental, essa imaginação teológica, especialmente nessa lógica do inimigo. Eu acho que é importante ressaltar isso. Essa estratégia de o tempo inteiro se referir à Venezuela, se referir a Cuba, se referir ao socialismo, se referir ao fato do Brasil, ao fato não, né? A imaginação dele de que o Brasil estava à beira de um socialismo, isso tudo é para acionar esse fantasma, essa ideia ficcional de um inimigo que deve ser combatido, e isso é uma lógica tipicamente religiosa, tipicamente mítica, assim, e isso talvez, na minha opinião, explique a adesão, né? Porque pelo menos eu acompanhei no Twitter algumas personalidades religiosas, todo mundo se sentindo muito representado por esse tipo de discurso. E aí é o que eu acho, talvez isso não esteja muito no campo de uma racionalidade mais imediata, mais estruturada, mas isso tem a ver com o inconsciente religioso desse brasileiro esse brasileiro que de forma mais geral ele vive assim, ele vive por imagens religiosas, ele vive por uma narrativa e por uma linguagem mítica, transcendental. E na estrutura religiosa do discurso, essa ideia da perseguição, de estar o tempo inteiro sendo perseguido pela grande mídia, sendo perseguido nas redes sociais, sendo perseguido pelos líderes dos outros países, isso é muito eficiente em termos de narrativa religiosa. E aí eu acho que isso talvez explique um pouco do porquê que esse discurso catastrófico e sem muito lastro histórico, cultural, assim, provável, viável, por que isso funciona ainda
numa certa bolha bolsonarista, né? E um perigo isso, E é né? um perigo, exatamente. É um perigo. Porque você está sempre... É um perigo porque você está sempre em busca, essa coisa meio paranoica, né? Meio persecutória. Você está sempre em busca de alguém para culpar. Você está sempre em busca de alguém para punir. É isso que eu quero dizer como discurso religioso, né? O discurso religioso é aquele que consegue estruturar na vida psíquica, na vida subjetiva das pessoas, a possibilidade de que a sua violência encontre alguém sobre quem, de certa forma, deslocar ou desaguar ou escapar à sua própria violência. E a religião consegue ensinar para as pessoas que essa substituição, essa violência que eu jogo sobre o outro, contra o outro, ela é necessária. Então a religião consegue fazer essa dissimulação, né? Consegue fazer com que uma violência não pareça violência. Pareça uma... Então, por exemplo, para muitos religiosos, esse discurso do tipo bolsonarista, ele é um discurso que deve ser feito, porque ele é um discurso útil para alguma reordenação do Brasil, para alguma purificação do Brasil. Então, esse discurso, na verdade, o Bolsonaro vive desse discurso desde a campanha eleitoral. Eu lembro que na época eu fiz uma entrevista para os Jornalistas Livres com essa ênfase, assim, por que os religiosos aderem tão rápida e tão facilmente ao discurso do Bolsonaro? É porque esse discurso se conecta a um inconsciente religioso que é muito aderente, é muito funcional, assim, nesse sentido. Existe essa aderência, né, por conta dos valores conservadores, digamos, que falam a moral e que tem correspondência com vários tipos de religiões, né? Mas ontem o Bolsonaro também fez uma alusão direta quando ele defendeu a liberdade religiosa e falou dos cristãos que são perseguidos em diversos países do mundo. A gente sabe que é verdade, mas quando existe esse enviesamento e, por exemplo, ele não fala nada das perseguições que acontecem aqui no Brasil, por exemplo, as religiões de matriz africana, a gente sabe que tem terreiros de candomblé que já foram atacados, inclusive, e isso vem aumentando. E quando não se fala a respeito disso, você também tem um recorte que, na prática, acaba autorizando, de uma certa forma, essa violência que existe aqui no Brasil e que, para ele, não é assunto. Sim. Então, aí tem, para mim, tem duas coisas. Para mim, tem aí essa estratégia de falar com quem sustenta hegemonicamente o seu vazio, com quem esconde o seu vazio, que é esse público evangélico. Então ele fala dos cristãos porque é a identificação hegemônica, é a identificação com o poder, e aí tem um modo de ocultar, né? Ao mesmo tempo, você tem, nesse discurso, você se conecta a uma base de poder relevante no Brasil, especialmente os evangélicos, que são, de certa maneira, ensimesmados o suficiente para ficar num momento como esse, isso toca uma espécie de um orgulho, uma espécie de um prazer, de um desejo que tem a ver com esse ensimesmamento e com essa ideia de uma comunidade evangélica que sempre se sentiu preterida pelo poder no Brasil, uma vez que o poder no Brasil é historicamente católico, conservador. Essa comunidade que tem uma espécie de uma síndrome ali de inferioridade. Quando ele fala dessa forma, como esse discurso já circula dentro das igrejas, dentro das comunidades, isso mexe com um certo orgulho evangélico. Isso é muito funcional. E, ao mesmo tempo, isso cria o quadro do reconhecimento do que é intolerância, do que é violência religiosa e do que é uma espécie de construção paranoica da esquerda, que é como o Bolsonaro acusa quando esses movimentos religiosos de outros referenciais, de outras matrizes, aparecem reivindicando espaço na discussão pública. Não, aqui, por exemplo, quando as comunidades de matriz africana, elas dizem, aqui tem um racismo religioso, aqui tem uma intolerância religiosa, um bolsonarista clássico ou esse referencial mais hegemônico na política contemporânea, ele diz assim, foi a esquerda que te ensinou esse discurso, que isso não existe. O que existe é perseguição religiosa contra os cristãos no Oriente e tal. Então, isso é uma forma de pautar o que nós vamos reconhecer como violência religiosa e o que continuará no campo da invisibilidade, o que continuará no campo
no campo do mimimi, como eles gostam de dizer, sabe? Então, de fato, olha como isso é interessante. Você tem no Brasil um catolicismo conservador e um movimento evangélico conservador que é produtor de violência, autor de violência contra as diversas religiosidades no Brasil, não apenas as religiosidades de matriz africana. No Rio de Janeiro, isso é o mais forte. Mas há violência contra as religiosidades indígenas, há diversas violências promovidas por esse núcleo duro da política brasileira, que é o catolicismo conservador e esse evangélico mais midiático, mais do poder. Mas ele prefere falar com esse grupo autor de violência do que falar das violências reais no cotidiano da sociedade brasileira. Que aqui ele dá o corte, aqui ele dá o que ele é capaz de reconhecer. Aqui, inclusive, ele diz o que ele pode chamar de religião. Tem uma coisa interessante aqui. O Estado brasileiro é suficientemente religioso e suficientemente teológico para dizer que essas religiosidades que são violentadas no cotidiano da nossa sociedade, inclusive elas não são religião. Eles chamam de seita, eles chamam de alguma coisa. Tentam diminuir. Eles tentam inferiorizar. Não, isso é um credo, isso é um rito, isso não é religião. Religião mesmo é cristianismo, catolicismo histórico ou essas matrizes mais evangélicas e protestantes. Não tem Bíblia, não tem padre ou pastor, não tem uma teologia histórica, sistemática, produzida na Europa, não é religião. É ligado ao demônio. É ligado ao demônio, exatamente. É um tipo de magia, ou é um tipo de crença, de seita. Então é isso, o Bolsonaro está dizendo, eu sou capaz de reconhecer como religião isso que é violentado no Oriente, que aí você aciona um outro estigma persecutório, que é a ideia de qualquer religião oriental ou é terrorista, ou não é religião, ou é filosofia. Então assim, é um pensamento que só pode existir porque existe no fundo desse pensamento um cristianismo colonial, um cristianismo de base monoteísta, branca, de base monoteísta heteronormativa, de base monoteísta capitalista. É isso. O que é religião é o que está vinculado a esse grande poder que ele chama de um poder não ideológico, ou de um poder não político, de um poder racional. No fundo, a gente tem uma colonialidade forte nessa fala, que não é capaz de reconhecer essas religiosidades que são violentadas no cotidiano, nem como religiosidade. Por isso que ele não chama isso de intolerância. Isso não é religião, isso é crença. E agora, Felipe, vamos falar da tua pesquisa, né, em relação também à segurança pública. A gente sabe que você é do Rio de Janeiro. Uhum. E a gente teve, infelizmente, né, a morte recente, né, da menina Agatha Félix, de 8 anos. Ontem nós tivemos também a informação de mais uma criança, né, baleada, a Vitória Ferreira da Costa, de 11 anos. Já são 17 crianças baleadas, né, no Rio de Janeiro. E como é que você analisa a política de segurança pública, né, do Wilson Witzel, né? E, enfim, qual que enfim, a sua ideia, né, de segurança pública para o Rio de Janeiro? Enfim, porque tá triste mesmo. Sim, lá, né? Então, eu acompanho o problema da segurança pública no Rio de Janeiro mais detidamente desde 2011, que foi quando eu comecei a acompanhar lideranças comunitárias que tinham um certo posicionamento assim, muito fortemente contrárias à época, à famigerada política de pacificação, que ficou conhecido como a UPP, que ganhou notoriedade através de uma série de produtos culturais, filmes que trabalharam bem essa questão da segurança pública no Rio. Então, desde 2011 eu acompanho isso. A partir de 2013, digamos, mais academicamente ou mais cientificamente, a partir do meu contato com o ISER, que é o Instituto de Estudos da Religião no Rio de Janeiro. Aí eu trabalhei uma época no Viva Rio. Eu comecei a acompanhar isso, digamos, de uma perspectiva institucional também, fazendo essa mediação comunidade, lideranças comunitárias e ONGs, espaços do terceiro setor que trabalham com violência.
isso me leva a dizer que não existe uma política, estrito sensu, de segurança no Rio de Janeiro. Inclusive, eu preferi olhar dessa perspectiva porque, assim, quando você fala de uma política de Estado, especialmente em relação à violência ou à segurança, você pressupõe uma certa racionalidade, você pressupõe uma certa previsibilidade, você pressupõe uma certa estratégia, você pressupõe uma certa construção coletiva de medidas progressivas, graduais. Isso não existe no Rio há pelo menos uns 40 anos. Não existe o que você possa chamar de uma política racional, previsível, científica, há pelo menos uns 40 anos, ou desde o início da década de 90, quando, de novo, uma lógica religiosa, moralista, de guerra às drogas, que para mim está aqui junto com o racismo, estão aqui compondo um núcleo de uma tecnologia mais de controle de populações e de territórios favelados do que como uma política pública mesmo. Você tem guerra às drogas e racismo, que, de novo, são duas estruturas sociais e psíquicas profundamente religiosas, teológicas, no núcleo de um genocídio de uma população, de uma juventude pobre, preta e favelada desde o início da década de 90. Você muda o layout ou a interface, a logomarca dessa política. Uma hora você chama de Operação Rio, na década de 90, depois você chama de UPP, e agora você chama de nada, você chama de um governador correndo, comemorando a morte de um ser humano na ponte Rio-Niterói. Agora a marca é a própria paranoia do governador, ou a própria psicopatia do governador. A marca é essa. A marca é um executivo que sobe no helicóptero para atirar de dentro de um helicóptero numa comunidade empobrecida na cidade. Ele é a marca. Acho que a mudança da UPP para cá é isso. Você tem uma intervenção federal na segurança pública entre 2016 e a eleição do Witzel. Então, assim, na minha opinião, não se pode chamar o que está em curso de uma política de segurança. Você pode chamar o que está em curso de uma política agora no sentido da linguagem, no sentido do controle e da gestão dessas populações, aí você pode chamar de política, mas não de uma política de segurança. Você pode chamar de uma política de morte, você pode chamar de uma política de extermínio, você pode chamar de uma política racista, você pode chamar de um genocídio de juventude, você pode chamar... Aí política no sentido mais da linguagem das disputas existe, mas uma política de segurança ainda mais pública, que trate as populações na perspectiva do direito, na perspectiva da democracia, como se um caveirão, que é um veículo utilizado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, entra numa favela derrubando casas. Como é que você pode chamar isso de uma política de segurança pública, derrubando casas na favela? Como você pode chamar política de segurança pública um movimento ou uma gestão que, sem nenhum mandato de busca e apreensão, sem nenhuma investigação prévia estabelecida pela Polícia Civil, invade casas nas favelas? Qualquer movimento da polícia na favela, se fosse replicado em qualquer bairro de classe média ou de classe alta no Rio de Janeiro, seria considerado um escândalo, um arrombo democrático, um golpe de Estado, alguma coisa do tipo. Se a polícia entrasse num apartamento na Tijuca, não vou nem falar do Leblon, vou falar da Tijuca, da mesma forma como ela entra em qualquer casa na favela, isso seria um escândalo. Uma série de organizações mundiais ia dizer que isso é um absurdo, a Rede Globo ia passar o dia noticiando isso, mas não, na favela pode entrar sem mandato, sem investigação prévia, sem nenhuma racionalidade, sem nenhuma previsibilidade, dando tiro para qualquer lado. É o que faz que, por exemplo, a menina Ágata faleça. Microfone, fala mais perto. Desculpa. Não, Felipe, é o seguinte, e quando a gente vê a imagem das crianças mortas, as 5 que foram já mortas no Rio de Janeiro, todas negras. Isso. Não é isso? Agora, Isso. Imagina uma criança morta, branca. Isso. Qual que seria a repercussão? Exato. Né? Junto com o fantasma da guerra às drogas, você tem esse racismo estrutural e dissimulado na cultura brasileira, que é, na minha opinião, o que permite, objetiva e subjetivamente, que um policial portando um fuzil
a 5 metros de distância de uma criança de 5 anos de idade, atire na cabeça dessa criança. Como foi o caso do Eduardo de Jesus, há alguns anos atrás. Um outro caso famoso. A aproximadamente 5 metros de distância, um policial deu um tiro de fuzil na cabeça de uma criança de 5 anos. O que permite que o Estado ocupe ou invada, né, vou colocar o termo como ele deve ser colocado, invada um território, como um território favelado, e dispare assim a esmo, sem critério. O que permite isso? Na minha opinião, o racismo, enquanto uma construção de imagem do outro, enquanto uma construção de uma imagem a ser perseguida, uma imagem a ser vigiada, uma imagem a ser criminalizada, porque é uma ficção o racismo. O racismo é uma coisa, é uma estrutura psíquica que faz com que você ficcione a realidade do outro. Se é um corpo negro, é um corpo perigoso, é um corpo criminoso, é um corpo que deve ser vigiado e no último limite, é um corpo que pode ser matado, que pode ser exterminado ali, porque sabe-se que existe uma estrutura, inclusive na sociedade, que não vai se importar, que não vai reconhecer e que não vai se mobilizar assim, suficientemente bem contra esse tipo de morte, assim. E com essa falta de mobilização da sociedade, a gente encerra a nossa entrevista com você, Felipe. Você que é pastor Obrigado. da Igreja Evangélica da Água Branca, não é isso? Isso, a Igreja Batista da Água Branca. Igreja Sim. Batista da Água Branca. Dá vontade de ir lá assistir aí, né? Enfim, o culto, porque extremamente real, né? Com noção aí de política, religião. Encantada, Felipe. Volte sempre. Muito obrigada. Um grande abraço. A gente vai continuar o tema aqui no Jornal Brasil Atual. Ótimo. Um especialista sobre esse assunto da segurança. Sucesso Menina pra vocês. Ágata. Obrigada. Um abração para Tchau. você. Falamos aqui com Felipe dos Anjos, teólogo, pastor da Igreja Batista da Água Branca, mestre e doutorando em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e também desenvolve pesquisa sobre religião, violência e biopolítica.